Você vai ver muito aqui em Santiago essa pedra escura, bem preta, que serve para fazer vários tipos de formato, como dá para ver aqui. Esse é o azabache. O azabache hoje é chamado de pedra, mas na verdade ela é o tronco de uma espécie da araucária que foi petrificado há 60 milhões de anos, no período Jurássico ainda. E aqui nessa região tem muito. Aqui tem um exemplo do que seria só esse tronco petrificado. E daí depois, ele, quando é polido e tudo, ele fica uma pedra preta até bem bonita, bem brilhosa e tal. E é bastante usado por aqui para fazer os símbolos, né, de Santiago, que, segundo o pessoal aqui que acredita, espanta o mal-olhado e protege quem carrega ela e tudo mais. Principalmente a figa. É uma figa que no Brasil também tem bastante, inclusive. Dizem até que essa tradição da figa chegou no Brasil justamente levada por imigrantes espanhóis que vinham aqui dessa região e levavam a figa, e isso acabou ficando na cultura como uma forma de proteção contra mal-olhado e tudo mais. Essa pedra preta também é chamada de pedra do peregrino, porque muitos chegavam até aqui e compravam, né, para ter proteção e mostrar que vieram até aqui. Agora, quando você estiver aqui, se você quiser comprar uma pedra dessa, só cuidado, que tem lugar mais preocupado em atrair dinheiro do turista do que espantar mal-olhado. Outro símbolo que você vê aqui direto é esse Buen Camino. Esse é o que normalmente o peregrino fala para o outro durante o caminho e tal, para desejar realmente uma boa viagem, né, no final das contas, a desejar que a pessoa complete o caminho. Agora, se você estivesse fazendo esse caminho lá no período medieval, a frase, a palavra, seria outra. Na verdade, seria Upreia. Isso é que os peregrinos medievais falavam um para o outro. E, na verdade, para ser mais completo, tinha até uma resposta, que seria Upreia e Suzeia. E para explicar um pouco mais do que isso, dar uma visão geral sobre o caminho de Santiago, vamos dar um passeio por aqui. Olha, é difícil dizer exatamente quais são os caminhos para Santiago, tá? Acaba que a sensação que dá é que qualquer caminho é caminho. Mas eu diria assim que estabelecido tem para mais de uma dezena de caminhos diferentes. Tem o caminho do norte, caminho primitivo, caminho português, tem o caminho que vem de Sevilha, do sul da França, e tem muitos outros. Agora, dá para dizer que pelo menos um deles é o mais tradicional de todos, que é o que a maioria dos peregrinos tentam fazer, que é o caminho francês. Esse caminho francês, ele sai de uma cidadezinha na França chamada Saint-Jean-Pied-de-Port. Essa é uma cidade que fica bem perto da fronteira com a Espanha, na França, mas bem perto da fronteira com a Espanha. E é de lá que saem grande parte dos peregrinos que vêm aqui para Santiago. Agora, dizem que o primeiro a fazer o caminho de Santiago foi o Santiago mesmo, né? Afinal, ele teria saído lá da Galileia e vindo até aqui para a Galícia, né? Só que esse caminho francês, especificamente, é mais provável que ele tenha se tornado mais tradicional também por conta de um padre francês ou um bispo francês que teria saído da França e caminhado até Santiago de Compostela lá em 951. Então ele teria sido, mesmo que ainda informalmente, a primeira pessoa a fazer esse caminho para Santiago. Depois desse caminho feito pelo bispo francês, a cidade de Santiago de Compostela começa a ficar mais famosa, mais pessoas buscam chegar até aqui e tudo mais, mas isso só se oficializa mesmo lá no século XII, quando o Papa Calixto II decreta que qualquer pessoa que viesse até Santiago, confessasse seus pecados e tomasse a comunhão aqui, estaria livre dos pecados e poderia ter um lugar no céu. Essa era uma espécie de indulgência e das mais baratas. Isso fazia com que pobres que não podiam pagar pelas indulgências que normalmente ricos tinham dinheiro para pagar, pelo seu perdão de Deus, tivessem isso
sem gastar dinheiro. Então muitas pessoas passaram a caminhar até Santiago de Compostela para ter esse perdão e o seu lugar no céu. Agora é legal ter ideia do contexto para esses acontecimentos aí em relação ao Caminho de Santiago. Os mouros, né, os muçulmanos, eles invadem a Península Ibérica por volta do ano 700. Em 800, eles já tinham conquistado uma grande parte da Península Ibérica, que é mais ou menos quando se encontra os restos mortais do Santiago. Mais tarde se começa o caminho. Em 1100, 1100 e pouco, quando o padre decreta essa indulgência, né, esse perdão para quem viesse até Santiago, a Reconquista estava explodindo. A Reconquista é justamente um período da história, da Espanha principalmente, onde os cristãos tentam reconquistar as terras tomadas pelos muçulmanos. Por isso que muita gente diz que não foi coincidência nenhuma o corpo do Santiago ter sido encontrado esse período, e menos coincidência ainda o Papa ter criado esse decreto de perdão para quem fizesse o caminho. Junta isso com a história do Santiago Matamoros e tudo mais, você tem uma grande campanha de marketing no período medieval, fortalecendo a ideia de que você, como uma pessoa normal, uma pessoa comum, deveria lutar ao lado da igreja, ao lado do cristianismo, contra os mouros, contra os infiéis, para livrar, né, a Península Ibérica naquele momento dos mouros. Mas isso acaba se estendendo também para as cruzadas mais distantes, como até Jerusalém, por exemplo, até também cruzadas na África, onde também tinham muçulmanos e tudo mais. É nesse momento da história que a gente chega no termo Ucréia e Suséia. Porque o que aconteceu? Foi exatamente nesse período, no século XII, que provavelmente um monge francês, ele teria escrito que é chamado de Codex Calixtinus, que é um conjunto de livros, são 5 livros, na verdade, contando sobre o Caminho de Santiago e tudo mais. Porém, o 5º livro, o último deles, é praticamente um guia de viagens. E alguns dizem que o primeiro guia de viagens já feito no mundo. Esse guia de viagens era realmente um guia, seria um livro onde que explicava como chegar a Santiago, que cidades passar, onde comer, onde dormir, tudo isso. Praticamente o tataravô do Tour 360 do Go Europa. Seria basicamente isso, contando todos os detalhes sobre o Caminho de Santiago. Isso popularizou ainda mais o Caminho de Santiago e era ali um dos primeiros lugares documentados, pelo menos, que apareceu o termo Ucréia e Suséia. E, bom, Ucréia e Suséia vem do latim. Ucréia seria algo como siga adiante, vá além, algo como uma palavra para fazer com que a pessoa continuasse o caminho. E Suséia seria algo como vá para o alto, vá para cima. Então, no dia a dia, como é que era usado? Quando um peregrino encontrava com outro, o primeiro desejava ou falava Ucréia, que seria siga adiante, continue e tal, e o segundo respondia Suséia, que seria vá para cima, para o alto. E aí, no caso, para cima, para o alto, não seria numa condição de realmente subir, mas sim numa condição espiritual, né? Algo como espiritual, de você não só caminhar até Santiago, mas também ganhar espiritualidade com esse caminho todo. Tem várias versões para essa história, mas essa é mais conhecida. De qualquer forma, para a gente terminar a história, por volta lá de 1500, a Granada é reconquistada, sendo a última cidade dos mouros na Península Ibérica. Começa também a Renascença, depois as grandes navegações explodem, e isso tudo acontece e o Caminho de Santiago vai ficando meio que de lado. Só na década de 1960, alguns padres resolvem estimular novamente o caminho. Eles recebem também ajuda, apoio do ditador Francisco Franco, aqui da Espanha, que decidiu que o nacionalismo dele tinha que andar junto com o catolicismo, e aí ele expande também o Caminho de Santiago.
E lá na década de 1980, o Papa João Paulo II visita 2 vezes Santiago de Compostela, botando ela no mapa novamente, lembrando o mundo que ela existia, e aí o caminho retoma com força total.